Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 4-1 sobre o Fortaleza. O Palmeiras que visando o jogo de quarta-feira contra o River Plate, onde decide a sua possível passagem para as semifinais da Copa Libertadores da América de 2025, o Palmeiras optou por estar com uma formação diferente, com todos os reservas em campo, exceto o goleiro Everton. Então o Palmeiras ele demonstrou uma certa dificuldade, inclusive até pelo desentrosamento, pelo fato dessa equipe não ter jogado junto ainda, então foi demonstrado uma certa dificuldade. Porém o Palmeiras logo no início teve um pênalti a seu favor, um pênalti que demorou um certo tempo para ser marcado, um pênalti que foi sobre o Facundo Torres. O árbitro ele demora bastante tempo, inclusive tem que ser chamado o VAR. A bola sequer havia parado quando o VAR foi chamado. Então o árbitro vai lá, confere o lance. Na minha visão, um pênalti extremamente claro. Eu, inclusive, no ao vivo já detectei que o pênalti havia acontecido. Então, na minha visão, até o árbitro, não sei se ele estava mal posicionado ou se ele esperou um pouco da ação do VAR, mas o fato é que ele não marcou o que foi um pênalti, na minha visão, extremamente óbvio e extremamente claro. Mas, de toda forma, o pênalti foi marcado. Num primeiro momento, o Maurício pega a bola. Eu até achei estranho, porque desde que o Rafael Veiga cobrou aquele pênalti e errou contra o Corinthians, eu acho que ele precisa cobrar outros pênaltis até para ir recuperando aos poucos a sua confiança. E foi isso que aconteceu. Ele foi lá, cobrou o pênalti, cobrou de forma muito segura e marcou o primeiro gol do Palmeiras. Um gol que, para uma equipe que é reserva e ainda está desentrosada, é um gol de bastante importância para poder se situar melhor em campo, para poder aos poucos entendendo o que a equipe quer. Então o Palmeiras sair na frente foi bastante importante. Só que o Fortaleza não demora muito, vai lá e consegue o seu empate. Na minha visão, numa falha defensiva grotesca do Palmeiras, uma vez que o Fortaleza teve 3 chances até conseguir marcar o seu gol. Então, obviamente, não resta a menor dúvida que quando você tem 3 bolas seguidas, onde seu adversário pode finalizar e a sua defesa não consegue cortar essa bola, significa que você marcou errado. Eu creio que o Palmeiras, os defensores do Palmeiras foram direto para o gol, ao invés de marcar o adversário. Eles ficaram preocupados em proteger mais o gol, ao invés de avançar e tentar a marcação para evitar o chute do adversário. Então isso foi um erro muito grande, na minha opinião, e ainda preocupa porque creio eu que essa zaga reserva não está no mesmo nível da vaga dos titulares, da zaga titular. Então o Palmeiras precisa, muito embora tenha contratado alguns nomes, o Palmeiras ainda não tem um banco de reserva na questão de defesa, principalmente na questão da zaga, que faça ainda jus ao que tem o time titular. A distância ainda está muito grande entre os titulares e o reserva quando o quesito é zagueiros. Posto isso, o Palmeiras vai para o segundo tempo com esse empate por 1-1, uma partida que poderia até se complicar para o Palmeiras, porém logo no início do jogo, no segundo tempo, nós vimos que o Palmeiras veio já com uma outra proposta, mais concentrado, mais objetivo, conseguindo chances de gol. Inclusive o Sousa tem uma chance que a bola acaba respingando na linha, mas não entra, inclusive uma falta de sorte inacreditável, porém o Sousa ainda teria sua oportunidade de fazer o primeiro gol pelo Palmeiras, e ele não desperdiçou. Foi lá num belo chute, sem chance para o goleiro, e fez o 2-1 para o Palmeiras. Realmente o Sousa é alguém muito habilidoso, é um jogador de extrema habilidade, a gente pode ver isso até nos lances que aconteceram depois do gol. Ele é um driblador, realmente muito bom. Eu tenho visto ele com muita habilidade realmente. Ele pode ser um jogador bastante diferenciado. Obviamente, como o Vitor Roque e o Flávio Lopes estão muito bem, ele vai ter que demonstrar um nível de futebol ainda maior para poder ter mais chances como titular ou entrando no meio dos jogos. Creio eu que com essa exibição no dia de hoje, eu acho que ele consegue dar passos importantes para ir aos poucos ganhando seu espaço. Nisso ele faz o 2-1 e aos poucos o Abel começa a mexer no time, começa a colocar mais titulares. Ele coloca o Vitor Roque, coloca o Flávio Lopes, coloca o Evangelista e coloca o que vai ser, na minha opinião, o grande nome do jogo, que é o Andreas Pereira. O Andreas Pereira que até o presente momento fez jogos muito bons
para o Palmeiras, porém ainda não havia feito seu gol. Algo que no dia de hoje ele realmente modificou totalmente essa história, porque fez logo dois, e dois gols muito parecidos. Dois gols de chute de fora da área, né? Onde ele chuta com extrema competência. Ele é um jogador que tem muita visão de jogo, é um jogador muito bom e sabe finalizar muito bem, como ele provou hoje, fazendo tanto o terceiro quanto o quarto gol nessa goleada do Palmeiras. Então, 4-1, incontestável, um Palmeiras bastante melhor. E o Andreas Pereira, que aos poucos ele vai cada vez mais conquistando seu espaço. E o Abel também está utilizando ele um pouco diferente do que nós imaginávamos quando a contratação foi anunciada. Eu particularmente imaginava que ele fosse usar no lugar do Evangelista, né, para fazer a função mais ou menos como fazia o Richard Rios, que é uma transição entre a defesa e o ataque, né, mais como um certo volante, mais um volante que tem espaço para sair de jogo. Só que, pelo que eu estou entendendo dessa escalação do Abel, eu não sei se vai ser a posição onde ele vai usá-lo definitivamente ou se a cada jogo, conforme o esquema tático do adversário, ele vai ver o que vai fazer com o Andreas Pereira. Mas, de qualquer forma, ele está jogando mais como um segundo meia, onde ele pode avançar. Ele faz uma boa parceria com o Felipe Anderson, que também vem se apresentando muito bem ultimamente no Palmeiras. Então, creio que o Palmeiras está bastante promissor e continua aí na caça ao Flamengo, né? O Palmeiras já venceu o seu jogo e o Flamengo tem um clássico contra o Vasco, onde, muito embora o Flamengo seja superior, clássico é sempre clássico, né? Então o Palmeiras pode aí sonhar até em ter mais uma liderança, lembrando que o Palmeiras ainda tem um jogo a menos do que o Flamengo. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.